Glaucoma versus pandemia de coronavírus, parte 2. Eu vou responder hoje uma dúvida que surgiu de uma pessoa que tem glaucoma e que precisou fazer uso de corticoide na vigência da Covid-19. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Devido ao fato de a pandemia ser algo que afeta as pessoas de uma maneira muito frequente atualmente, eu decidi responder essa questão e deixo claro que é uma resposta genérica, não é algo específico para a pessoa que nos perguntou. Mas vamos lá, a pergunta foi a seguinte. Mi Ribeiro nos perguntou nos comentários do vídeo Glaucoma versus pandemia de coronavírus, daqui do canal Clínica do Olho no YouTube. Tenho uma dúvida, tenho glaucoma, estou com Covid e agora estou com 25% do pulmão comprometido e na fase de tempestade inflamatória. O oftalmo disse se eu tomar o corticoide eu fico cega. O médico disse que se eu não tomar o corticoide não consegue me salvar. Difícil. Qual a sua opinião nesse caso? Mi Ribeiro, muito obrigado pelo seu questionamento. Eu vou procurar dividir em partes aqui a sua questão. Primeira parte, você afirma que o colega oftalmologista lhe informou que se você usar o corticoide, você pode ficar cega. Bom, o uso do corticoide, naturalmente, a gente não vai entrar aqui no mérito dessa questão da comunicação. De fato, as pessoas que têm o glaucoma têm que fazer um uso muito cauteloso do corticoide. E certamente foi essa advertência que foi colocada nesse momento. Não quer dizer que se o paciente que tem o glaucoma ele usar o corticoide, que ele vai, de fato, em 100% dos casos, ou um percentual alto dos casos, ficar cego. Existe um risco e esse risco deve ser colocado na balança no momento de fazer qualquer tipo de tratamento, seja ele para Covid, seja ele para qualquer outra doença. O segundo ponto é a informação que você nos traz aqui de que o médico que trata a Covid, ele lhe informou que é importante usar o corticoide para poder lhe salvar. Então, a princípio, parecem coisas conflitantes, informações conflitantes de dois médicos com especialidades diferentes. Então, eu vou reforçar, estou fazendo uma orientação genérica, por ser uma condição frequente, as pessoas precisam de orientação e nem sempre é possível haver a comunicação de um médico de uma especialidade com um médico de outra especialidade. Ou muitas vezes o tempo hábil para que seja controlada a doença, ele é muito limitado e, às vezes, o profissional que faz a condução de uma pessoa que tem uma doença grave precisa de tomar decisões ali naquele momento. Então, eu trago esse primeiro ponto aí. O que é mais importante nesse momento? Ora, se você tem uma doença que tem um potencial de ameaçar a sua vida e o tratamento, um dos tratamentos possíveis e que ele tem uma eficácia alta no controle da inflamação é o uso do corticoide, eu entendo que isso deve ser colocado em primeiro plano, a vida. E em segundo lugar, nós precisamos chamar a atenção de que o simples uso do corticoide, ele não necessariamente ele vai provocar uma elevação da pressão intraocular e, portanto, poder ameaçar a cegueira do paciente. Claro que essa avaliação deve ser individualizada. Uma coisa é você ter uma pessoa que tem um campo tubular com um glaucoma de difícil controle, a pressão está ali no limite e qualquer fator extra que pode acelerar a sua perda visual deve ser combatido. A outra condição é a pessoa que tem um glaucoma com um campo visual ainda aberto e que tem pressões controladas e que eventualmente usa neuroprotetores. Nesta segunda condição, nós podemos ser um pouco mais complacentes com o uso do corticoide.
É importante, o ponto seguinte, é importante ressaltar que as pessoas que são mais sensíveis, os pacientes que são mais sensíveis à elevação da pressão intraocular com o uso do corticoide são pessoas acima de 60 anos, pessoas que utilizam em doses elevadas, doses baixas de corticoide por via oral, elas não costumam elevar a pressão, e principalmente a relação do tempo de uso do corticoide por via oral. Isso é muito importante falar porque, às vezes, numa condição como esta, o uso do corticoide ele pode ser feito ali durante uma semana, 2 semanas, e raramente ele precisa de um controle de uso da doença, de um controle da doença através do uso de corticoide por mais de 30 dias. E a regra, não a exceção, mas a regra é que elevações de pressão intraocular, eles ocorrem com o passar das semanas. É muito difícil haver uma elevação importante da pressão intraocular com o uso de até 30 dias. Isso não quer dizer que não vai ocorrer, e lembro mais uma vez que não é uma orientação para um caso específico, não é um caso, o seu caso clínico em específico. Então, na nossa experiência de pouco mais de 23 anos, nós nunca observamos uma elevação de pressão com corticoide por via oral com o uso de até 15 dias. E raras são as situações que a pessoa usa o corticoide oral e ela tem uma elevação de pressão intraocular de maneira importante. Aí nós podemos tocar num outro ponto, que é a diferenciação desse efeito colateral de elevação da pressão intraocular com o uso por via oral e com o uso tópico, o uso através de colírios. O que usualmente nós oftalmologistas atendemos o paciente com efeito colateral do corticoide é aquela pessoa que utiliza o corticoide em forma de colírio. O outro ponto é a questão da sensibilidade individual. Existem pessoas que, mesmo utilizando mais do que 30 dias de corticoide, ele não vai ter efeitos colaterais e não vai ter elevação da pressão intraocular. Enquanto que outras pessoas que são mais sensíveis, isso também é relacionado à idade, mas eu estou falando aqui do fator individual, mesmo pessoas jovens sensíveis, elas podem ter uma elevação da pressão intraocular depois de algumas poucas semanas de uso do corticoide por via oral. O mecanismo de ação da elevação da pressão através do uso de corticoide, ele tem a ver com o aumento da resistência da malha que drena a pressão do olho. E isso eu vou explicar mais a fundo no conteúdo conhecido, que eu vou chamar de glaucoma versus corticoide. Então, vou preparar esse conteúdo, vai estar disponível no canal nos vídeos seguintes a essa publicação. Então, em conclusão, é muito importante que você converse com o seu médico que faz o tratamento da sua doença. Se você tem o glaucoma, que você expresse que você tem essa doença e ele vai entender perfeitamente, o colega vai entender que é preciso tomar um cuidado extra na prescrição do corticoide, sobretudo em relação à dose e ao tempo de uso desse remédio. E, se possível, leve o seu último exame de campo visual para ele fazer uma avaliação de risco específico para o seu caso. E você tem alguma dúvida na oftalmologia que você quer compartilhar conosco e transformar isso em um conteúdo em vídeo que pode ajudar outras pessoas? Deixa aqui nos comentários e eu vou preparar um conteúdo a respeito. Eu sou Onassis Rocha Silva, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com alguém que vai se beneficiar deste conhecimento. No slide final, eu vou mostrar as nossas mídias sociais. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.